faz aquele que está faminto, aquele que está assistindo, aquele que alguns vão conhecer o apóstolo agora, alguns já Sim, conhecem, mas como faz para receber essa unção? O sim, mesmo o crente comum, o levita, o louvor, toda a unção faz diferença para todo mundo, sim. independente do chamado dele. Como faz isso? Você falou da sua experiência da impartição, Uhum, mas fala umas dicas aí para a pessoa receber essa unção, o que ela precisa. sim. Tem três chaves que destravam o ministério. A transferência de unção, quando Deus usa Moisés para transferir a unção para Josué. Josué era jovem, ninguém dava bola para Josué. Só que quando a unção foi transferida, o povo ouviu Josué. Assim como Elias para Eliseu, Paulo para Timóteo, Jesus em João capítulo 20, versículo 22, ele sopra sobre os discípulos, transfere a unção. Mas a busca, a oração, o jejum, isso é o básico. Mas tem algo que mudou no ministério. Quando a gente. Eu nunca fui do mundo da balada, nunca fui de experimentar isso, mas quando a gente era do mundo, servia Satanás, a gente era usado para fazer muitas coisas. Tem gente que ficava à noite sem dormir, tem gente que fazia coisas absurdas, coisas ousadas. Só que hoje eu te convido a fazer algo bem ousado. Moisés disse para Deus, para o eu sou, para Yahvé, disse: mostra-me a tua glória. Moisés ali, ele foi ousado. Ele falou: mostra-me tua face. Ele sabia que ele não poderia ver a face de Deus. Ninguém pode ver a face de Deus. Só que ele foi ousado. Ser ousado na oração. Ser ousado na oração. Assim como a gente um dia foi ousado para servir a Satanás, ser ousado na oração. A oração é uma chave. Primeiro, o Espírito Santo não é um vento, não é um fogo. Ele é uma pessoa. A amizade com o Espírito Santo. Assim como para você ter amizade com alguém, você que é casado ou namora, com a sua esposa, com o seu marido, você teve que ter uma conversa com ele. Você teve que ter uma comunhão, uma intimidade, uma conversa. O Espírito Santo você não vai conhecer ele do dia para a noite. Tem que ter uma insistência, tem que ter uma conversa com seu amigo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Então, isso foi uma base. E uma coisa também que mudou o meu ministério foi a oração em línguas. Quando você ora em línguas, o apóstolo Paulo diz, você não ora em línguas aos homens. Os homens não entendem, mas você fala a Deus. Então, quando você sai aquela oração que eu sempre falo, a oração do miojo, de 5 minutos, de 10 minutos, você não vai conhecer a Deus. Jesus disse para os discípulos, vocês não conseguem orar comigo uma hora? Se você não passar de uma hora de oração, você ainda está na base natural. Quando falamos sobre o Kadosh, Kadoshim, que é o Santo dos Santos, existe 3 portas para adentrar o lugar santíssimo, que é a porta de entrada, que é o pátio e que é aonde está a Arca da Aliança. São 3 fases para chegar até o Kadosh Kadoshim, até o lugar santo. Jesus é a vida, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. 3. E podemos fazer isso um simbolismo à oração. Uma hora você está no natural, mas quando você passa de uma hora, a sua adoração já é diferente. E aí a oração de línguas te impulsiona a estar mais perto de Deus. E muitas pessoas criticam os dons de línguas. Mas Jesus, que é Jesus, só começou o ministério dele quando ele recebeu o Espírito Santo. O ministério de Pedro só começa em Atos capítulo 2. Então, a base é a oração, o jejum e a oração em línguas. A oração, o jejum e a oração em línguas. Há uma diferença entre a oração e a oração em línguas. Isso. Esse é o Podercast número 23. O número 22 que entrou sábado no nosso canal é praticamente falando só sobre a oração em línguas. Então você assiste um antes desse. Está na playlist podcast completo. Esse daqui vai estar lá. Tem vários. Tem um número 20 que foi sobre oração em línguas, mas aquele que quer entender sobre oração em línguas, assiste o último, dia 22. Antes desse, nós falamos sobre oração em línguas, que é algo tremendo, algo poderoso. Apóstolo, você tem viajado no Brasil, Sim. o que você tem sentido da atmosfera?
tem muitas profecias, veio até aquela agora que profetizou que ia ter Space Campbell. um grande avivamento no Sim, Brasil. É o Brasil que é escolhido, e não só ela, muitos americanos, profetas do mundo todo sempre têm falado Brasil é o lugar do avivamento, sim, Brasil, mas ainda, claro que tem muita coisa que Deus já fez, muita gente se salvou nesse tempo. sim. Desde quando eu me converti para cá, quase 30 anos na fé, muita gente se converteu, muita coisa Deus fez, mas o avivamento que é prometido, que é falado, não temos visto. Por que você acha que não chegou ou vai chegar? Qual é a sua percepção nessa, você viajando no Brasil, Sim. contato com os outros homens de Deus? O que você tem visto Deus ou usou o sentido? pastor Billy Graham, ele estava orando e Deus mostrou uma visão da bandeira do Brasil sendo chacoalhada. E Deus falou para ele: dessa nação sairá o avivamento. Deus usou Catherine Kuhlman para falar que da nação brasileira sairia o avivamento. Deus usou o pastor Benihim. Deus usou meu pai na fé, apóstolo Gregório. Deus já usou Guilherme Maldonado, John Wesley. Deus já usou muitos homens para falar que dessa nação sairia o berço, aqui seria o berço do avivamento. E quando eu até comentei no começo, quando Deus usou um pastor na minha vida e falou que de mim sairia o avivamento também. Tem até um apóstolo Luiz, que é meu amigo, ele é do Japão. Ele falou que da minha vida sairia também uma base do avivamento. E eu creio nisso, que por isso que Deus me levantou muito jovem. Pastor Benihim também já usou, Deus já usou já para falar comigo que da nação de mim sairia o avivamento da nação brasileira. Apesar que eu nunca tive contato com ele assim, verbalmente, de estar perto dele, mas Deus já usou a ponte que é meu pai na fé para falar comigo. Mas eu tava esses dias com a Space Campbell, que teve lá no Toronto, Canadá, e algo adentrou meu coração, meu pastor. Eu tava lendo um livro chamado Rua Azusa, onde Deus levanta Kuna Vink, Daniel Sim, Berg, tremendo. ali na Rua Azusa. Eles vêm para o Belém de Pará, e dali Serena de Albuquerque recebe o Espírito Santo. E ali a chama do Pentecostes é acendida na nação brasileira. Eu acho que esse é o tempo, meu pastor. Ainda que infelizmente estamos tendo dentro das igrejas muitas doutrinas erradas, um esfriamento espiritual, as pessoas estão brincando com Deus. Mas é esse tempo que Deus quer, que Deus vai levantar remanescentes da palavra dele. Então, eu tenho ministrado em igrejas e as pessoas estão com sede e fome. Nas igrejas que eu tenho ido, as pessoas estão com muita sede e fome. E quando Deus me usa, ali vocês podem até ver meus vídeos no Instagram, no Facebook, que Deus me usa até usando paletó. A unção tem sido algo tremendamente. As pessoas estão sedentas, famintas. Quantos jovens, fui em Santa Catarina, na igreja da minha amiga Apóstolo Graziele e seu esposo, Wilson, se eu não me engano, esse é o nome dele. Quantos jovens falando, apóstolo, eu quero unção que sai na tua vida. E Deus vai levantar dos jovens esse avivamento, meu pastor. Eu Jovens creio é nisso. forte, né? É. Hein, Aposto, quando você coloca os seus vídeos ministrando com o paletó, administração de unção, recebe muita crítica? Sim. Até brinco com minha esposa, É ó. mais crítica ou mais elogio? Tem muitas críticas, meu pastor. Não muitas, porque eu também não dou muito, não ligo muito. Ameaças de morte. Ameaça de Já morte? recebi muitas ameaças de morte. Mas só porque tá. Sim, já recebi. Eu poderia até colocar um advogado atrás e, né, ganhar muitas causas, Você quer mas crime, né? é crime. Mas eu também, muitas ameaças. Mas eu não cria também, meu pastor. Sabe que eu não dou muito ibope? Porque eu era um dos que criticava. Então você entende. Hoje eu entendo, Você entende esse lado, né? Que você fala entendo, também criticava. entendo. Existe um lugar que é o coração espiritual, que aqui é onde queima. Ou a unção também, ela pode estar na sua cabeça. Assim como diz em Salmos, o óleo que desce sobre a cabeça de Arão corre até as barbas dele. E através de Paulo, Deus usava lençóis, Deus usava toalhinhas, Deus usava muitos objetos. A unção é transferível, a unção não é minha, a A unção é sombra dele. de Pedro, né? Sim, Se passava a sombra, ele sim, cura, né? sim. Então, quando eu vou uma vez ministrar com o paletó, eu falo, Senhor, a unção não é minha, é tua. Mas coloca o peso da tua unção sobre o meu paletó.
E eu vou. Até pessoas que são incrédulas recebem, caem no chão, né? Crianças, você vai ver muitas crianças, eu ministrando em crianças. Crianças são puras, com microfone, com água, com toalhinha. A unção é transferível, o poder não é meu, não é do pastor, não é teu. A unção é dele. Então ele pode transferir para onde? Qualquer lugar que você colocar a mão, a unção vai ir. Então, só quero deixar um aviso aqui. Nós estamos com esse programa, como eu falei, número 23, e nós temos projeto aí de aumentar. Estava até falando com o Aleluia. apóstolo de talvez nós ir em outro lugar com um tempo maior. Sim. Mas tudo precisa de investimento. Então, se você quiser investir, é algo voluntário, nós deixa aqui o meu celular, que é o meu Pix, se você quiser falar, não, quero abençoar esse programa, quero ofertar, é uma das maneiras de você abençoar esse programa. Outra maneira, eu tenho lançado, após 10 e-books sobre cura e libertação com preço bem baratinho. E aí, quando a pessoa adquire o e-book, na Hotmart está os e-books, manda por e-mail o acesso, né? Manda lá na caixa de entrada ou na caixa de spam. E-book, para quem não entende, é livro digital para ler no celular, no tablet ou computador. Tá no primeiro link na descrição. 10 e-book num preço baratinho, menos do que uma pizza. 10 livros e tem um livro desses 10 da Keter Kuhlman, um livro que não do passado que não estão mais editando, e tem outros livros, 2 meus e 8 livros sobre cura e libertação. Os meus 2 é falando sobre cura. Então, é uma forma de também estar abençoando. O ministério da libertação é fundamental. Muitas pessoas estão presas em feitiçaria, presas em maldições familiares, presas no pecado, no vício. E Deus está levantando uma geração forte para libertar os que estão cativos, porque a Bíblia fala: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então Deus está levantando a sua igreja para libertar os que estão presos, e Deus quer levantar a sua vida, Deus quer levantar o seu ministério. O tempo está acabando, estamos nas últimas horas, nos últimos minutos. Deus quer levantar um ministério de libertação forte. Por isso, aproveita agora, aproveita esse super promoção, super oferta, 10 e-books sobre cura e libertação. Aproveita enquanto há tempo, aproveita essa oferta. Link na descrição, vai durar pouco tempo.